Boa noite, amados irmãos. Desculpe a demora, mas é que o notebook está com problema. Então nós vamos continuar aqui do meu celular. Então antes de iniciarmos, estão todos me ouvindo aí? Se estiverem me vendo, diga ok. Vamos iniciar nossa aula. Vamos invocar a Santíssima Trindade sobre nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Aqui quero externar minhas condolências às mais de 12.400 pessoas que morreram pela Covid-19 e estender minha solidariedade a todos os familiares e também rezar uma oração por todos os fiéis falecidos, sobretudo estes que foram assolados pela pandemia. Como eu vos disse, estou usando este livro que foi dado a cada um de vocês durante as missões que celebramos. Ó Deus, nosso Criador e Pai, concedei-nos crer firmemente na vossa infinita bondade e misericórdia, como também na vida eterna de felicidade convosco no céu. Dai-nos a alegria de saber que nossos queridos familiares, parentes e amigos falecidos estão junto a vós, gozando as bem-aventuranças do paraíso celeste. Concedei a todos os nossos queridos falecidos a paz e a felicidade eterna entre os resplendores da luz perpétua, e que todos aqueles que já se foram vivam para sempre bem felizes no céu, na plenitude da vossa divina glória e do vosso infinito amor. Amém. Desde já quero me retratar porque estou fazendo a live hoje sobre o catecismo. Como sabemos, amanhã iremos celebrar a memória de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de março, por isso que antecipei para hoje. Desde já, quero agradecer a todos vocês que estão participando desta live, né? Estou pelo celular, vai ser um pouco mais dificultoso dizer o nome de cada um, mas todos vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, que Deus abençoe, dê força, vos encoraje, e pode ter certeza, como eu dizia hoje na missa, logo, logo passará essa tempestade, logo, logo passará esta noite escura na nossa vida. E o grande desejo é que nasça uma humanidade mais humana, desculpe-me arredondar o termo, mas que nasça uma humanidade mais humana. E às vezes a gente vendo algumas atitudes, sejam de responsáveis pela nação ou de tantas outras pessoas, a gente às vezes quer acreditar que a humanidade não tem mais jeito. Mas há um jeito para a humanidade. O jeito para a humanidade é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que juntos estamos estudando sobre o catecismo para conhecer melhor Cristo, razão de nossa vida, razão de nossa esperança. E é a nossa esperança em Cristo ressuscitado que vai fazer com que a gente vença. Aqui não quero ter uma visão negativa do homem, de jeito nenhum, porque o homem ele é chamado a chegar à estatura de Cristo e com isso se transformar. Ontem eu fazia uma pequena poesia, uma pequena reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês antes de começar o estudo do catecismo. Não para ter essa visão negativa do homem, mas para que estes pensamentos possam surgir em cada um de nós uma reflexão profunda,
Que tipo de mundo eu vou querer construir depois desta pandemia? De uma coisa a gente tem certeza, nós não queremos ser como antes. Precisamos avançar muito. E este convite Deus faz ao homem desde que se revelou. Este convite para uma transformação de vida. Então, eu confesso que esta semana me emocionei muito com tanta morte, com tanta miséria no nosso meio, com tantas pessoas passando fome e necessidade. Eu confesso que me emocionei e quero aqui compartilhar, como dizia hoje na missa, que a dor, o sofrimento que assola a humanidade é a mesma dor e o mesmo sofrimento que está presente na igreja e nos seus pastores. O sofrimento dos nossos irmãos também é o nosso sofrimento. Mas eu gostaria, antes de começarmos, ler esta minha reflexão e depois cada um possa fazer a sua reflexão em casa. Que tipo de ser humano eu estou sendo? Que tipo de humano eu estou gerando no meu interior? Que tipo de cristão, se assim eu posso me chamar de cristão, seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sendo gerado dentro de mim? A dor que em mim mora não é a dor do meu corpo e nem remorso de minha consciência. É o grito mais profundo das entranhas do mundo. É a criação em dores de parto gemendo. É a incerteza de um mundo violento e vil, preso nos egoísmos e nas solidões efêmeras de humanos, isolados em seus mundos paranoicos e sombrios, de concentração de coisas, numa sociedade doente e dividida em ideologias e conflitos fraticidas. Para onde corres, ó insensato, tu que criastes o mal e proliferastes a morte? Onde está o teu irmão que gritas e finges que não ouves? Tu que tens sangue escorrendo pelas mãos, manchando a terra e os rios de nosso planeta Terra em aflição? Choro durante séculos pela tua culpa e presunção. Clamo pela tua vida, mas em ti só há ódio e devastação. A dor que em mim mora gera vida no sofrer do irmão, que chora e luta apesar da discriminação. O grito que ecoa pela imensidão é o descrédito de consciências cegas e vazias. Entre mim e ti, humanidade desnuda, de sentimentos, de fraternidades e de partilhas. Entre mim e ti, a humanidade estranha a mim. Abre teus olhos e vê o mar de lágrimas do teu descaso. Lamenta os tiros que ao pó tornam os inocentes, sangue misturado de dor, embalando os dias de mães aflitas, abraçadas de solidão. Entre mim e ti, humanidade, há possibilidade de ressurreição. Há um turbilhão de cores, numa ladainha universal de louvores. Levanta-te, tu que dormes, avanças para a luz. Deixa-te seduzir pela vida em ebulição, noites escuras de vidas sombrias, clamando por renovação. Entre mim e ti, humanidade, há um só coração. Enlameie-se de sangue, de vida, de amor. Seja fonte e néctar, como nos pede o Criador. Oxalá, amados irmãos, uma pequena reflexão antes de adentrarmos o nosso tema. Esse grande desejo de que nesta pandemia, que este isolamento possa estar mexendo com nossas estruturas interiores, possa estar mexendo com o nosso senso crítico e a nossa consciência. Que tipo de mundo nós queremos construir? Que tipo de relações nós queremos sedimentar? Que tipo de cristãos queremos ser? Cristãos que seguem Jesus Cristo, que vivem o Evangelho
ou cristãos avessos a tudo? Cristãos que defendem a morte, cristãos que defendem a exclusão social. Então, uma pequena reflexão também para mexer com nossas consciências. Então, hoje nós iremos meditar o artigo concebido pelo poder do Espírito Santo. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Vamos fazer uma pequena introdução, como sempre fazemos, para depois adentrarmos no nosso assunto. Queria também prestar minha homenagem hoje aos enfermeiros, estes seres humanos empenhados em defesa da vida. Muitos estão em quarentena nos hospitais, cuidando da vida. Por que não dizer também que a sua profissão é um sacerdócio? Estão a serviço da vida. Deus abençoe a cada um dos enfermeiros. Que o Espírito Santo vos dê força e coragem nesta caminhada. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Concebido pelo poder do Espírito Santo. A encarnação de Jesus se realiza por obra do Espírito Santo. Não esqueçamos, amados irmãos, que justamente quando Maria interroga o anjo e pergunta: como vai acontecer isso na minha vida se eu não coabito, não conheço homem algum? E o anjo diz: não te preocupes, Maria, porque o que acontecerá em ti é obra e graça do Espírito Santo. O Espírito é o poder gerador de Deus. Nele, Jesus é gerado no seio de Maria. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. O verbo, no passivo, afirma que a ação é de Deus, foi gerado. Deus gera seu Filho na nossa humanidade, na nossa fraqueza, simbolizada na virgindade de Maria. Afinal, uma virgem nunca poderia conceber. Há um impedimento real para que ela o faça. Não são poucos os autores que veem nessa virgindade de Maria o símbolo da miséria humana, sempre incapaz de gerar Deus por si mesma. Se no seio de uma virgem o Filho de Deus é gerado, só pode ser porque Deus se dá, além dos limites de nossas fraquezas humanas. Nasce assim um homem, que é o Filho de Deus, porque Deus o gera do Espírito no seio de Maria. Esse artigo do credo se centra na encarnação de Jesus, afirmando que ele é obra do Espírito em Maria. O Verbo de Deus se faz carne, gente como a gente, como já vos falei. Ele se torna assim também Filho do Homem, título que, segundo os evangelistas, ele gosta muito de usar. Filho de Deus, um com Deus, da mesma natureza divina. E Filho do Homem, um conosco, da mesma natureza humana. Lembra-se que na aula passada nós falávamos que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Não é 50-50, é 100%. Mistério da fé. Graças à força do Espírito Santo. Aqui precisamos evitar um equívoco, um grave equívoco. Alguns pensam que Jesus é metade Deus e metade homem. Lembra que eu insisti muito na aula passada, para não cairmos neste erro, que Jesus, ele não é 50% Deus, 50% homem, não é metade, metade, ele é 100%. Na verdade, Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Em Jesus, o Filho de Deus se faz homem. Deus é desde sempre trindade, unidade de amor. O Filho faz parte da relação una e trina do amor divino. Temos às vezes a tentação de pensar
que a divindade de Jesus absolve sua humanidade como o mar. Divindade absolve a gota d'água, a humanidade, se assim quisermos falar. Mas se trata de um erro grave, que termina desprezando a humanidade de Jesus. Nós vamos estudar mais afinco, mais profundamente. Então, o Catecismo da Igreja, eu havia esquecido. Aqueles que quiserem nos seguir, no artigo 3º, na página 128. Pode nos acompanhar pela página 128. Concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Quando falamos, amados irmãos, da virgindade de Maria, entramos num campo de batalha que há várias hipóteses e opiniões teológicas. Era de fato virgem? E se Jesus fosse filho de José ou de algum outro homem, ele não teria sido concebido no poder do Espírito Santo? São perguntas. Não seria por isso o Filho de Deus? Maria precisava ser virgem para conceber Jesus? De fato, o nascimento de Jesus se dá num clima de mistério, mistério da fé. E nenhuma pesquisa histórico-científica está em condições de dar uma resposta satisfatória, definitiva. Nem mesmo as pesquisas bíblicas podem se aventurar a uma resposta definitiva, pois as Escrituras deixam lacunas neste sentido. E a começar pela palavra virgem, tradução um pouco duvidosa, adotada desde a Vulgata por São Jerônimo. A Igreja afirma a virgindade de Maria, não só a partir do texto de Lucas, que põe na boca de Maria a expressão "não conheço homem algum", mas a partir de uma antiga tradição dos cristãos. É sabido que o verbo conhecer significa muitas vezes ter relações sexuais. Em Mateus, Maria se encontra grávida antes de coabitar com José. A Igreja viu nessas expressões uma concepção que se dá por obra do Espírito Santo. Sabemos que a virgindade de Maria tem nos textos dos evangelhos um significado teológico. Esse é, sem dúvida, o sentido mais importante. Afinal, as escrituras cristãs não tinham preocupação mariológica, mas cristológicas. A importância dos evangelhos era falar de Jesus, de Cristo. Eles dizem que Jesus é puro dom de Deus e não resultado da virilidade, força dos homens. Não é por justiça de alguém, José, o esposo de Maria, ele é justo, nem por potência sexual do esposo que Jesus é dado ao mundo. É iniciativa de Deus. Jesus é dado na mais pura gratuidade do Pai. Mas, apesar de saber desse teor cristológico e não mariológico, a tradição da Igreja também afirmou, além do significado teológico, a virgindade biológica de Maria, acreditando que esta pertence à esfera do mistério de Deus. Os evangelistas Lucas e Mateus narram este nascimento de Jesus a partir do Antigo Testamento, mostrando que ele se insere no quadro da história da aliança de Deus com a humanidade. Jesus realiza as esperanças de Israel. O Antigo Testamento conhece nascimentos que se dão pela força de Deus, e estes determinam pontos cruciais da história da salvação. O nascimento de Isaac, de Samuel, de Sansão, acontece apesar das 3 mulheres serem estéreis. Nesses acontecimentos, Deus intervém em vista da salvação de Israel. Sabemos hoje que esses relatos extraordinários fazem parte de um gênero literário chamado Relatos dos Heróis. Depois, o mesmo acontece com Isabel, mãe de João Batista. Depois vem Maria, que concebe Jesus. Estas intervenções de Deus querem dizer que a salvação não depende de nenhum poder humano, mas é um dom absoluto de Deus que realiza o impossível, exaltando os humildes e derrubando os poderosos. A salvação se encontra, amados irmãos, na pura graça de Deus,
que exige acolhida simples e generosa. O relato de Jesus é semelhante aos anteriores. Jesus é fruto do Espírito Santo e traz para a humanidade um novo início. Ele é um presente que vem do alto. Nele o ser humano reencontra o seu verdadeiro destino. Por isso ele é chamado segundo Adão. A origem de Jesus, segundo João, é o Pai. Ele é o Filho de Deus Pai, de um modo totalmente novo e inesperado. E o Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. E contemplamos a sua glória. A glória que recebe do Pai como Filho único, cheio da graça e da verdade. Ele é o dom mais precioso de Deus Pai à humanidade. Sempre houve objeções à concepção virginal de Jesus e foram sempre rejeitadas pela Igreja. Ora, por que os cristãos inventariam a concepção virginal de Maria se Jesus fosse filho natural de José? O que seria perfeitamente compatível com a esperança judaica por um Messias? A virgindade de Maria, amados irmãos, não significa, no entanto, a negação da sexualidade humana. Mesmo não havendo participação de um varão no nascimento de Jesus, o ser humano permanece presente na mulher que diz seu sim a Deus. Jesus, o ser humano, permanece presente na mulher que diz seu sim a Deus. Maria aceita que se cumpra a palavra do Senhor. Estou vendo aqui várias pessoas entrando. Como disse, estou fazendo a live através do celular. Então não vai ser possível dizer todos os nomes, porque passa muito rápido. Mas você que entrou agora, você que está participando, Deus abençoe a cada um de vocês. Dê força, dê coragem, para que a gente possa, assim, aprender mais e não dificultar. Então, poderíamos fazer algumas perguntas ainda dentro desta introdução para clarear nossas ideias. Por que é que o Filho de Deus se fez homem? Segundo Pedro 1,4, o Filho de Deus encarnou no seio da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, por causa de nós homens e para a nossa salvação. Ou seja, para nos reconciliar nós pecadores com Deus, para nos fazer conhecer o seu amor infinito, para ser o nosso modelo de santidade, para nos tornar participantes da natureza divina. O que significa, amados irmãos, a palavra encarnação? A Igreja chama encarnação ao mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa divina do Verbo. Para realizar a nossa salvação, o Filho de Deus se fez carne, tornando-se verdadeiro homem. A fé na encarnação é o sinal distintivo da fé cristã. De que modo Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem na unidade da sua pessoa divina. Ele, o Filho de Deus, que é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, fez-se verdadeiramente homem, nosso irmão, sem com isso deixar de ser Deus, nosso Senhor. Era uma grande questão no início da igreja, lá pelos anos 450, e em 451 teve o Concílio de Calcedônia. Calcedônia era uma cidade, e justamente havia várias teorias ou teses. Uns diziam que Jesus era somente Deus, outros diziam que Jesus era somente homem. Como então resolver esta questão de uma vez por todas? Por isso que no Concílio de Calcedônia ensina a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito na sua divindade e perfeito na sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai pela sua divindade, consubstancial a nós pela humanidade, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, gerado pelo Pai antes de todos os séculos,
segundo a divindade, e nestes últimos tempos, por nós homens e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria e Mãe de Deus, segundo a humanidade. Como é que a igreja exprime? Como é que a igreja exprime do mistério da encarnação? Exprime-o afirmando que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem com duas naturezas, a divina e a humana, que não se confundem, mas estão unidas na pessoa do Verbo. Portanto, na humanidade de Jesus, tudo, milagres, sofrimentos, morte, deve ser atribuído à sua pessoa divina, que age através da natureza humana assumida. O Filho de Deus, feito homem, tinha uma alma com o conhecimento humano. O Filho de Deus assumiu um corpo animado por uma alma racional humana, com a sua inteligência humana. Jesus aprendeu muitas coisas através da experiência, mas também como homem, o Filho de Deus tinha um conhecimento íntimo e imediato de Deus, seu Pai. Penetrava igualmente os pensamentos secretos do homem e conhecia plenamente os desígnios eternos que ele viera a revelar. Como se harmonizam, então, amados irmãos, estas duas vontades do Verbo encarnado, a vontade humana e a vontade divina? Jesus tem uma vontade divina e uma vontade humana. Na sua vida terrena, o Filho de Deus quis humanamente o que divinamente decidiu com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue, sem oposição ou relutância, a vontade divina, ou melhor, está subordinada a ela. Cristo tinha um verdadeiro corpo humano? São perguntas que às vezes a gente faz. Cristo assumiu um verdadeiro corpo humano, através do qual Deus invisível se tornou visível. Por essa razão, Cristo pode ser representado e venerado nas santas imagens. O que significa o coração de Jesus? Jesus conheceu-nos e amou-nos com um coração humano. O seu coração traspassado para nossa salvação é o símbolo daquele amor infinito com o qual ele ama o Pai e cada um dos homens. Concebido por obra do Espírito Santo. O que significa esta expressão? Significa que a Virgem Maria concebeu o Filho Eterno no seu seio, por obra do Espírito Santo, e sem a colaboração do homem. O Espírito Santo descerá sobre ti, Lucas 1,35, disse-lhes o anjo na Anunciação. Nascido da Virgem Maria. Por que é que Maria é verdadeiramente mãe de Deus? Maria é verdadeiramente mãe de Deus porque é a mãe de Jesus. Com efeito, aquele que foi concebido por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente filho de Maria, é o Filho eterno de Deus Pai. É Ele mesmo Deus. O que significa Imaculada Conceição? Deus escolheu gratuitamente Maria, desde toda a eternidade, para que fosse a mãe de seu Filho. Para cumprir tal missão, foi concebida imaculada. Isto significa que, pela graça de Deus e em previsão dos méritos de Jesus, Maria foi preservada do pecado original desde a sua concepção. O que significa a conceição virginal de Jesus? Significa que Jesus foi concebido no seio da Virgem, apenas pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção de homem. Ele é o Filho do Pai Celeste, segundo a natureza divina, e Filho de Maria, segundo a natureza humana, mas propriamente Filho de Deus nas suas naturezas, existindo nele uma única pessoa, a divina. Em que sentido, amados irmãos, Maria é sempre virgem? No sentido de que Maria permaneceu virgem na concepção de seu filho, virgem no parto, virgem grávida, virgem mãe, virgem perpétua, vai nos dizer Santo Agostinho. Portanto, quando os evangelhos falam de irmãos e irmãs de Jesus, trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão usual na Sagrada Escritura. De que modo é que a maternidade espiritual de Maria é universal?
Maria tem um único filho, Jesus, mas nele a sua maternidade espiritual estende-se a todos os homens que ele veio salvar. Obediente ao lado do novo Adão, Jesus Cristo, a Virgem é a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos, que coopera com amor de mãe no seu nascimento e na sua formação na ordem da graça. Virgem Mãe, Maria é a figura da Igreja e a sua realização mais perfeita. E agora nós vamos ver o que nos diz o catecismo mais profundamente. Então Deus abençoe, amados irmãos, a todos vocês que estão nos seguindo através das redes sociais, muita gente entrando, e juntos nós queremos conhecer melhor a nossa fé, para que a gente possa ter argumentos, se um dia alguém nos interrogar, nos perguntar, e ter essa certeza de que, Senhor, Jesus nos convida a esta união profunda com Ele. E para conhecê-lo, é preciso estudar, como eu vos disse, as Sagradas Escrituras, o Catecismo da Igreja e o Magistério, para que assim, aprofundando a nossa fé, possamos dar razões profundas dela. A anunciação a Maria, como já vos disse, inaugura a plenitude dos tempos, isto é, o cumprimento das promessas e dos preparativos. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. A resposta divina ao seu "como será isto, se eu não conheço o homem?" é dada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo virá sobre ti. A missão do Espírito Santo está sempre unida e ordenada do Filho. O Espírito Santo, que é o Senhor que dá a vida, é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e para fecundar pelo poder divino, fazendo-a conceber o Filho eterno do Pai, numa humanidade originada da sua. Maria é a Shekinah de Deus, é a tenda onde Deus habitará. Tendo sido concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo, isto é, ungido pelo Espírito Santo. Desde o princípio da sua existência humana, embora a sua manifestação só se venha a fazer progressivamente, aos pastores, aos magos, a João Batista, aos discípulos. Toda a vida de Jesus Cristo manifestará, portanto, como Deus ungiu com o Espírito Santo e o poder. Já dissemos de novo, nascido da Virgem Maria. O que a fé católica crê a respeito de Maria funda-se no que crê a respeito de Cristo. Mas o que a mesma fé ensina sobre Maria esclarece, por sua vez, a sua fé em Cristo. Deus enviou seu Filho, mas para lhe formar um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Para isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser mãe do seu Filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galiléia, virgem, que era noivo de um homem da casa de Davi chamado José. O nome da virgem era Maria. O Pai das Misericórdias quis que a aceitação por parte da que ele predestinara para mãe precedesse a encarnação, para que assim como uma mulher contribuiu para a morte, também outra mulher contribuísse para a vida. Maria foi preparada desde toda a eternidade para assumir este compromisso. Em um determinado tempo da história, o anjo aparece a Maria e Maria dá um sim consciente. Maria não é boba. Maria dá um sim consciente. Como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Acontecerá por obra e graça do Espírito Santo. Quando o anjo conta como se dará todo o processo, Maria diz sim ao projeto de Deus. Como falei outrora, Maria certamente tinha seus sonhos, mas renuncia seus sonhos para viver o grande sonho de Deus na vida dela. Este é o convite, amados irmãos, que muitas vezes Deus nos faz.
todos os dias, Deus nos pergunta se somos capazes de renunciar o nosso sim para viver o sim de Deus na nossa história. Ao longo da antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. Logo no princípio temos Eva, que apesar de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que sairá vitoriosa do maligno e de vir a ser a mãe de todos os vivos. E em virtude desta promessa, Sara concebe um filho, apesar da sua idade avançada, contra toda a esperança humana. Deus escolheu o que era tido por incapaz e fraco para mostrar a sua fidelidade à promessa feita. Por isso é que não é desculpa, às vezes, a gente não querer assumir uma missão na igreja, quando o padre nos convida, quando uma liderança nos convida, dizendo que eu sou incapaz. Deus capacita os incapazes. Basta que nos deixemos guiar pela sua força, pelo Espírito Santo, e cumprir a sua vontade. Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite, Esté e muitas outras mulheres, as matriarcas de Jerusalém. Maria é a primeira entre os humildes e pobres do Senhor, que confiadamente esperam e recebem a salvação de Deus. Com ela, enfim, excelsa filha de Sião, passada a longa espera da promessa, cumpre-se os tempos e inaugura-se a nova economia da salvação. Agora vamos ver o que nos diz o Catecismo, a Imaculada Conceição. Para vir a ser mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos de uma tão grande missão. Deus tudo pode. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, sauda-o com uma cheia de graça, efetivamente para poder dar o assentimento livre da sua fé ao anúncio da sua vocação. Era necessário que ela fosse totalmente movida pela graça de Deus, para que do seio virginal dela nascesse o Salvador. Então Deus preparou Maria. Por uma graça e favor singular de Deus onipotente e em previsão dos mistérios de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. A bem-aventurada Virgem foi preservada, intacta, de toda mancha do pecado original no primeiro instante da sua conceição, justamente em previsão dos méritos de Jesus Cristo. Este esplendor de uma santidade de todo singular, com que foi enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição. Por isso, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que toda a devoção mariana deve ser cristológica. Toda a devoção mariana deve apontar para Cristo, senão é uma devoção estéril que não gera frutos. Uma devoção mariana que fica só no terço e não avança para o santo sacrifício da missa, ela precisa ser trabalhada. Porque quando olhamos para Maria, Maria aponta para o seu filho: fazei tudo o que ele vos disser. É extraordinário e devemos rezar o Santo Terço todos os dias, como nos pede a Santa Igreja. Devemos ter este amor por Maria, mas não devemos ficar presos em Maria, porque Maria aponta sempre para o seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Este esplendor de uma santidade de todo singular, com que foi enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, vem-lhe totalmente de Cristo, por causa de Cristo. Foi remida do modo mais sublime em atenção aos méritos do seu Filho. Tudo isso que se realiza em Maria foi por causa do seu amado Filho. Mais que toda e qualquer outra pessoa criada, o Pai a encheu de toda espécie de bênçãos espirituais, nos céus em Cristo. Nele a escolheu antes da criação do mundo, para ser na caridade santa e irrepreensível na sua presença.
Podemos ver em Efésios 1:4. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa, Panagia. Celebram-na como imune de toda mancha do pecado, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e dela fez uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria manteve-se pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a vida. Por graça, pela graça de Deus, Deus que tudo pode. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao anúncio de que dará a luz ao Filho do Altíssimo sem conhecer homem, pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu pela obediência da fé, certa de que a Deus nada é impossível. Com Maria, devemos aprender também que Deus é o Deus do impossível. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Amanhã nós iremos celebrar a memória e grande festa em Portugal de Nossa Senhora de Fátima, a Virgem de Fátima. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Este é o grande convite também que Deus espera que cada um de nós, amados irmãos, possa respondê-lo quando Ele vier ao nosso encontro, quando Ele nos convidar para realizar uma missão, quando Ele nos convidar a realizar um propósito de vida, que também nós, assim como a Virgem Maria o fez, possamos dizer, eis aqui o servo, a serva do Senhor, estou pronto, faça-se em mim segundo a palavra de Deus. Assim, dando o seu consentimento à palavra de Deus, Maria tornou-se mãe de Jesus, e aceitando de todo o coração, sem que nenhum pecado a retivesse, a vontade divina da salvação. Entregou-se totalmente à obra, à pessoa e à obra do seu Filho, para servir na dependência dele com ele, pela graça de Deus, esse grande mistério da redenção. Como diz Santo Irineu, um dos grandes santos da igreja, Ireneu, obedecendo ela tornou-se causa de salvação para si e para todo o gênero humano. Eis porque não poucos padres afirmam, tal como ele nas suas pregações, que o nó da desobediência de Eva, a gente sabe um nó, aquele nó bem cego, né? Que a gente não consegue desatar. Então os padres da igreja vão dizer que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E aquilo que a Virgem Eva atou com a sua incredulidade, desatou a Virgem Maria com a sua fé. Por isso que também nós temos a devoção de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E, por comparação com Eva, chamam Maria a mãe dos vivos e afirmam muitas vezes, a morte veio por Eva e a vida veio por Maria, a maternidade divina de Maria. Chamada nos evangelhos a mãe de Jesus, podemos ver em João 2:1, 19 e 25, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito Santo e desde antes do nascimento do seu filho como a mãe do meu Senhor. Lucas 1:43. Com efeito, aquele que ela concebeu como homem por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne não é outro, senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, Theotokos. Outro dia, depois do catecismo, nós podemos fazer uma aula especialmente, somente sobre os dogmas marianos. A virgindade de Maria. Desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido unicamente, como já vos disse na introdução, pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando igualmente o aspecto corporal deste acontecimento. Jesus foi concebido
do Espírito Santo, sem sêmen do homem. Os santos padres veem na conceição original, virginal, o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio ao mundo numa humanidade como a nossa. Diz, por exemplo, um dos grandes santos da Antioquia, esses dias agora, nas leituras dos Atos dos Apóstolos, a gente está ouvindo muito falar da Antioquia, que Paulo ia para Antioquia. No princípio do século II, vós estáis firmemente convencidos a respeito de nosso Senhor, que ele é verdadeiramente da raça de Davi segundo a carne, Filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus. Verdadeiramente nascido de uma virgem, foi verdadeiramente crucificado por nós na sua carne, sob Pôncio Pilatos, e verdadeiramente sofreu, como também verdadeiramente ressuscitou. As narrativas evangélicas entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e possibilidade humanas, mistério da fé. O que foi gerado nela vem do Espírito Santo, como já ouvimos. Diz o anjo a José a respeito de Maria, sua esposa. A igreja vê nisto o cumprimento da promessa divina feita através da profecia ou do profeta Isaías. Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Tem por vezes causada, segundo a tradução grega de Mateus 1,23, tem por vezes causado a impressão, o silêncio do Evangelho de São Marcos e das epístolas do Novo Testamento sobre a conceição virginal de Maria. Também foi questionado se não se trataria aqui de lendas ou construções teológicas fora deste âmbito da historicidade. A isto há que responder. A fé na conceição virginal de Jesus encontrou viva oposição, troça ou incompreensão por parte dos não crentes judeus e pagãos, mas não tinha origem na mitologia pagã, nem era motivada por qualquer adaptação às ideias do tempo. O sentido deste acontecimento só é acessível à fé, que o vê no nexo que liga os mistérios entre si. No conjunto dos mistérios de Cristo, da encarnação até a Páscoa, já Santo Inácio de Antioquia fala deste nexo. O príncipe deste mundo não teve conhecimento da virgindade de Maria e do seu parto, tal como da morte do Senhor. 3 mistérios extraordinários que se efetuaram no silêncio de Deus. Sempre virgem. O aprofundamento na fé, na maternidade virginal, levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. Mesmo no parto do Filho de Deus feito homem, com efeito, o nascimento de Cristo não diminuiu, antes consagrou a integridade virginal da sua mãe. A liturgia da igreja celebra Maria como sempre virgem, como a sempre virgem. A isso objeta-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãs. A gente vê que os evangélicos, quando nos questionam, mas Maria tinha irmãos e irmãs. A igreja entendeu sempre estas passagens como não designando outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, podemos ver em Mateus 13,55, são filhos de uma Maria discípula de Cristo, designada significativamente como a outra Maria. Trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Quando eu morei na África, Deus me deu esta graça de morar na África, então quase todo mundo na África eram irmãos, justamente por essa questão. Jesus é o único filho de Maria, mas a maternidade espiritual de Maria estende-se a todos os homens que ele veio salvar. Ela deu à luz um filho que Deus estabeleceu como primogênito de muitos irmãos, Romanos 8:29, isto é, dos fiéis, para cuja geração e educação ela coopera com amor de mãe. A maternidade virginal de Maria no plano de Deus. O olhar da fé pode descobrir
em ligação com o conjunto da revelação, as relações misteriosas pelas quais Deus, no seu desígnio salvífico, quis que o seu Filho nascesse de uma virgem. Tais razões dizem respeito tanto à pessoa e à missão redentora de Cristo, como ao acolhimento desta missão por Maria, para bem de todos os homens. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Deus tem a iniciativa. Jesus só tem Deus por Pai. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Naturalmente filho do seu Pai, segundo a divindade, naturalmente filho da sua mãe, segundo a humanidade, mas propriamente filho de Deus nas duas naturezas. Jesus, amados irmãos, é concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, porque ele é o novo Adão, que inaugura a criação nova. O primeiro homem que veio da terra e do pó, o segundo homem veio do céu. A humanidade de Cristo é desde a sua conceição cheia do Espírito Santo, porque Deus não dá o Espírito por medida. É da sua plenitude que ele é próprio enquanto cabeça da humanidade resgatada, que nós recebemos graça sobre graça, vai nos dizer o evangelista São João 1,16. Jesus, o novo Adão, inaugura pela sua conceição virginal o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. Como será isso? A participação na vida divina não procede do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A recepção desta vida é virginal, porque é inteiramente dada ao homem pelo Espírito. O sentido esponsal da vocação humana em relação a Deus foi perfeitamente realizado na maternidade virginal de Maria. Maria é virgem, porque a virgindade é nela o sinal de sua fé, sem a mais leve sombra de dúvida, e da sua entrega sem reservas à vontade de Deus. É graças à sua fé que ela vem a ser a mãe do Salvador. Maria é a mais feliz por receber a fé de Cristo do que por conceber a carne de Cristo. Maria é ao mesmo tempo virgem mãe, porque é a figura e a mais perfeita realização da Igreja. Por sua vez, a Igreja contempla a sua santidade misteriosa e imita a sua caridade, cumprindo fielmente a vontade do Pai. Torna-se também ela própria mãe pela fiel recepção da palavra do seu Filho. Cheia de graça, ela é o mais excelso fruto da redenção. Desde o primeiro instante da sua conceição, ela foi totalmente preservada imune. E resumindo, para que a gente guarde, e a hora avança, e na próxima semana nós vamos ver os mistérios da vida de Cristo. Resumindo, na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe do seu Filho. Cheia de graça, ela é o mais excelso fruto da redenção. Desde o primeiro instante da sua conceição, ela foi totalmente preservada, imune da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo da vida. Maria é verdadeiramente mãe de Deus, pois é a mãe do Filho eterno de Deus feito homem, que ele próprio é Deus. Maria permaneceu virgem ao conceber o seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem grávida, virgem fecunda, antes, durante e depois. Virgem fecunda, virgem perpétua, com todo o seu ser, ela é a serva do Senhor. Por isso, a Virgem Maria coopera livremente pela sua fé e obediência na salvação dos homens. Pronunciou o seu faça-se em vez de toda a humanidade. Pela sua obediência, tornou-se a nova Eva, a mãe dos viventes. Então, amados irmãos em Cristo, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão
colocando, fazendo perguntas que na próxima aula, quando dermos continuidade ainda a este tema, nós iremos responder essas perguntas, né? Na próxima aula nós vamos ver os mistérios da vida de Cristo, relacionados a este símbolo da fé, aos mistérios da encarnação, da conceição e do seu nascimento. Bom, espero que a gente tenha ajudado um pouco, né, a essa compreensão. Às vezes é uma linguagem difícil, mas justamente a gente quer com isso aprofundar a nossa fé. E perceber que justamente com o nascimento de Jesus começa uma nova era na história dos homens com Deus. É por isso que o nosso calendário conta o antes e depois de Cristo. Jesus Cristo dá sentido à nossa vida. E por isso que nós na próxima aula, vamos trabalhar os mistérios de Cristo na nossa vida. Então, agradecer a todos vocês, amados irmãos, que estiveram conosco esta noite, e dizer que a gente não desanime. Como já vos disse durante a missa de hoje, esta tempestade irá passar. E juntos haveremos de nos tornar mais humanos, mais parecidos com Jesus, desejosos de santidade, de céu, desejosos de ajudar uns aos outros, neste grande intuito de construirmos esta civilização do amor. E durante esse tempo, justamente, quase todos ou todos os padres, de uma maneira ou de outra, estão evangelizando pelas redes sociais, como eu vos dizia hoje na missa, para vos animar na fé, para vos encorajar a passar esta noite escura na presença do Senhor, a passar este momento de dor por ter perdido tantos entes queridos. São mais de 12.500 já mortos pela Covid-19, fora aqueles que estão internados, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que muitos também já foram curados, mas que sejamos todos defensores da vida. Vida plena para todos os homens e mulheres de boa vontade. Este é o nosso intuito. Por isso que estamos aos poucos dominando ou a balbuciar, se assim pudermos falar, as redes sociais, para levar esta palavra de esperança, de força, de coragem para cada um de vocês. E hoje quero terminar esta noite fazendo uma oração pelos enfermos. Você que está enfermo, você que está passando por dificuldades, por depressão, vamos fazer uma oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus vos encoraje, vos anime, vos dê força. E, sobretudo, ter esta certeza de que vocês não estão sozinhos. Estamos juntos, unidos em oração. Senhor Jesus, salvação dos que vos invocam, cujo coração é sempre rico de misericórdia e de perdão. Ouvi as nossas enfermos pelo alívio dos nossos irmãos e irmãs, a fim de que, restituídos com felicidade, a saúde do corpo e da alma, possam louvar-vos com jubilosa ação de graças. Vós que possuís toda a onipotência divina, afastai da fragilidade de nossa condição terrena as enfermidades, o Covid-19, angústias, depressões de tal sorte, de que, recuperadas as forças e o ânimo, nossos queridos doentes possam bendizer o vosso santo nome.
Hoje, como sempre, atendei às súplicas que em nosso favor agora vos dirige, com cariosa piedade, Nossa Senhora e Mãe, Rainha dos Mártires, Consoladora dos aflitos, Mãe de misericórdia, saúde dos enfermos e causa da nossa alegria. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de nós. Jesus, filho de Maria, perdoai-nos, curai-nos, salvai-nos. E que desça sobre nós pela intercessão das lágrimas e dos méritos de Nossa Senhora, de nossa Mãe, a Senhora da Piedade, a Senhora das Dores, e sobre todos os enfermos e aflitos, a onipotência de Deus Pai, a luz e a paz de Jesus Cristo, Filho de Deus, e o suave carinho de Deus Amor, o Divino Espírito Santo. Amém. Vamos dar uma bênção, pedir a intercessão de Nossa Senhora de Fátima sobre todas as famílias, sobre todos aqueles que estão nos assistindo, sobre todos os que estão doentes em leitos de hospitais. Você que está passando por crise de fé, você que está doente, desorientado, você que perdeu seu emprego, que o manto maternal de Nossa Senhora vos cubra, vos dê força e vos dê coragem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Todos tenham uma boa noite, amados irmãos. Força e coragem na caminhada. E que Deus possa ser a vossa força